Olá, meus amigos, boa noite. Segunda-feira, dia 30 de novembro de 2020, aqui estamos nós para mais uma semana de reflexões através dos nossos estudos. É sempre uma alegria estarmos juntos e podemos assim realizar as tarefas que temos feito durante todo este ano, toda essa dificuldade que todos estamos enfrentando. Agradecemos a companhia, Tânia, que se faz presente já, Rosângela, Dolores, os amigos estão a postos, Marcos, todos esperando para esse nosso encontro. Afinal, tivemos um fim de semana em separados. Gilda, Célia, que bom do que estamos aqui, estamos juntos e podemos assim dar sequência às nossas reflexões. Vamos fazer a nossa prece. Hoje é a nossa noite de estudarmos a obra Nosso Lar, de André Luiz, e é uma obra importante para nós, né? Que estamos refletindo sobre a vida no mundo espiritual. Então, a nossa grande referência é essa, como dizemos, Kardec trouxe toda a codificação. E Chico, ele trouxe a amplitude ou a ampliação de todos os conhecimentos na codificação, porque Chico trouxe toda a informação do mundo espiritual para nós em suas obras. Então, ele vem assim, complementando aqueles ensinos, enriquecendo os ensinos com exemplos e testemunhos de vida. E a obra de André Luiz foi a primeira grande alavanca para que tudo isso acontecesse. Então, para nós é extremamente importante, sim, refletirmos sobre isso. Vamos lá, meus amigos, vamos à nossa prece. Pai de bondade, que a sua luz e a sua paz nos envolva, que Jesus, o Mestre amado, esteja conosco e nos permita o amparo através dos amigos espirituais, desses benfeitores queridos que velam por nós. Que a luz se faça, Pai, em nossas consciências, que o amor desabroche em nossos corações e que as melhores virtudes se desenvolvam em nossos atos na vida terrena. Abençoa-nos, Pai, abençoa-nos, Mestre, hoje e sempre, que assim seja. Vamos lá, Dilza, boa noite, Maria Geni, Carol, Silvia, Laura, Eliane, Cláudia, Sebastiana, Gil, Marcos, Giane, que sejam todos bem-vindos. Vamos à nossa reflexão, Guto também chegando, Ana Clara, Márcia, Brígida, nós já dissemos. Então, vamos ao capítulo 18 da obra Nosso Lar. Nesse capítulo 18, nós vimos que André Luiz está em conversação na casa de Lísias, com Dona Laura e as duas irmãs de Lísias, e eles estão falando sobre o amor. E o título do capítulo 18 é Amor, Alimento das Almas, mostrando a necessidade da expansão ou do desenvolvimento deste sentimento que existe em todos nós. Apenas em alguns ele está muito embotado, em outros já desabrochou, em alguns floresceu e em outros com certeza está frutificando a 100 por 1, como Jesus gostaria que fosse com todas as criaturas. Porque somos amor, somos essência divina e como essência divina, se Deus é amor, nós também somos amor. Apenas não demonstramos, não fazemos com que isso seja uma tônica forte do nosso existir. Assim, gente, nós estávamos então no momento em que Dona Laura tinha dito a eles o seguinte, se eles não se lembravam do ensino evangélico de Jesus, que dizia, amai-vos uns aos outros. E ela orienta sobre este versículo, sobre essa fala de Jesus, o seguinte, que Jesus não objetivava somente os casos de caridade, porque às vezes quando falamos amar uns aos outros, nós tendemos para esse lado da beneficência, da benemerência, da caridade, de estender alguma coisa àquele que carece de algo que nós podemos oferecer. Então ela disse, não se limita a isto, nos quais nós vamos aprender sim, que a prática do bem constitui um simples dever. Então, caridade, beneficência, benemerência, auxílio ao próximo é um dever de todos nós, indistintamente. É dever para que possamos cumprir, né?
a verdade, esse amar-vos uns aos outros é muito mais do que um dever. E aí ela continuava dizendo, aconselhava a nos alimentarmos uns aos outros no campo da fraternidade e da simpatia. E aí eu me recordo de uma historinha, até houve uma charge, um desenho, de que algumas criaturas estavam no inferno e aquela pessoa foi levada a conhecer o inferno e viu então que essas pessoas gritavam umas com as outras, reclamavam de fome e estavam todas em torno de um grande caldeirão, cada uma com uma colher imensa nas mãos, e por ser imensa o cabo era tão grande que mesmo que elas mergulhassem naquele alimento a colher, não conseguiriam levar à própria boca. E assim estavam todos morrendo de fome, cada uma com uma colher grande nas mãos, cada um em torno de um caldeirão de comida e todos passando fome. Ele ficou indignado com aquela cena, que coisa absurda, aquelas pessoas, que desespero, e então foi levado pelo anjo até o céu. E o que ele observou no céu? O mesmo caldeirão, com o mesmo alimento, porém as pessoas extremamente felizes, saudáveis, alegres e em paz. E disse, ora, mas qual é a diferença? Se é hora da refeição nos dois lugares, se a refeição é a mesma, se os talheres são os mesmos, cada um tinha uma colher de cabo longo nas mãos. A diferença estava no comportamento das pessoas. Enquanto no inferno cada um queria alimentar a si próprio e não conseguia, e por isso todos estavam passando dificuldades, no céu as pessoas entenderam que já que a colher não chegava à própria boca, ela alimentava o seu vizinho, e o vizinho reciprocamente alimentava com a colher de cabo longo também, e todos estavam satisfeitos e alimentados, porque um olhava para aquele que estava ao seu lado, estendendo a ele um benefício, e ele devolvia o mesmo benefício. Então é disso que Dona Laura está falando. Isso era uma historinha, uma charge, um desenho, é filminho, história já antiga até, mas é disso que ela está falando, de que era preciso nos alimentarmos uns aos outros no campo da fraternidade e da simpatia. Então, se não tivermos este movimento de olharmos para o próximo, interagir com esse próximo, oferecendo algo para ele e recebendo aquilo que ele nos oferece, nós estaremos carentes, estaremos necessitados e não estaremos cumprindo esse mandamento de Jesus do amai-vos uns aos outros. Era disso, não era só a questão da caridade, não, era a questão de consciência, de sabedoria de viver, disto que Jesus fala neste trecho, nos pedindo então que pensemos esse campo da fraternidade e da simpatia. É preciso nos afinizarmos com aqueles que estão a caminho conosco. Vamos lá que tem mais um punhado de gente, Cidinha, Edith, Terezinha, Iara, Márcia, vamos ver quem mais, Ivete, Divone, Carlinhos, Rosa, seu Antônio, Vladimir, Tereza. Gente, é bastante gente participando conosco, Malu, Mara Cristina, Eliana, Cida, Rosa, Jane, Edna. Olha, é uma lista que nós temos aqui de amigos, graças a Deus, participando conosco deste encontro. Porque ainda que os amigos estejam quietinhos aí e simplesmente dizendo boa noite, oi, mandando um coraçãozinho, o fato de estarmos ligados mentalmente e sentimentalmente no mesmo foco nos alimenta enquanto almas. É disso que verdadeiramente está se tratando esse capítulo 18 da obra de André Luiz. Então, meus amigos, nós temos aqui a continuidade dessa conversa, porque esse trechinho foi exato o trecho que nós fizemos. O homem encarnado saberá mais tarde que a conversação amiga, o gesto afetuoso, a bondade recíproca,
a confiança mútua, a luz da compreensão, o interesse fraternal são patrimônios que se derivam do amor profundo. Nós, o homem encarnado, saberá mais tarde. André Luiz, como nós dissemos, ditou essa obra na início da década de 40, final de 30, 40, e ele está dizendo que mais tarde, acredito que ainda não estamos nesse ponto, vai ser mais tarde um pouquinho, quem sabe, quando as criaturas começarem a perceber, porque saberemos mais tarde, que a conversação amiga, palavra boa, que a pessoa esteja emitindo, algo saudável, algo útil, essa conversação amiga, o gesto afetuoso, a atenção, a delicadeza, a bondade recíproca, alimentar o outro com a colher e o outro nos alimenta, quer dizer, oferecer ao próximo aquilo que temos e o outro reciprocamente haverá de retribuir, a confiança mútua. Confiar, nós vivemos num mundo de tanta desconfiança, de tanta loucura, que as pessoas dizem assim, eu não sei mais em quem acreditar, em o que acreditar. De repente, nós temos que exercitar ainda esse exercício de confiar pelo menos naqueles que estão mais próximos de nós, mais palpáveis, a um braço de distância nossa. Então, essa confiança, à luz da compreensão, e quando a doutrina espírita vem nos ajudando a compreender as diferenças entre as criaturas, o grau de evolução em que cada uma se encontra, e que ninguém dá mais do que consegue dar e não adianta nós reclamarmos, nós chiarmos, nós brigarmos. Aquele é o nível daquela criatura e esse é o nosso nível, que diante de outras criaturas, com certeza, também é um nível grosseiro, também é um nível difícil de se conviver. Não porque nos achamos melhor que alguém, que somos verdadeiramente melhor que as criaturas, não. Podemos ser melhor do que aquele mais grosseiro, mas ainda não estamos livres de grosseirias também. Portanto, nós temos que ter atenção nisso, e essa compreensão de maturidade espiritual, de níveis evolutivos, facilita a nossa vida. Porque nós vamos dando desconto, nós vamos sabendo que mais dia, menos dia, aquilo vai mudar, que por agora é o máximo que essa criatura está conseguindo fazer, não adianta, ela não consegue mais que isso, e seria um absurdo nós ficarmos degladiando na vida por conta daquilo que é o nosso ponto de vista e que é o ponto de vista do outro. Enfim, o interesse fraternal, a luz da compreensão, interesse fraternal. Interesse fraternal é ver o outro nessa condição. Isso tudo é patrimônio que se deriva do amor profundo. Então, existe esse amor profundo em todos nós, mas nós temos que ir desenvolvendo esses patrimônios da alma, que são os grandes tesouros que nós estamos amealhando, que o tempo não destrói, que o ladrão não rouba e que a ferrugem não corrói. São esses patrimônios da alma que cada um de nós, então, está desenvolvendo e melhorando para si mesmo. Vamos a mais uma turma de boa noite aqui. Sandra, Júlio, Cidinha, Terezinha, Walter, Silvio, Edna, boa noite a todos, sejam todos bem-vindos, uma ótima segunda-feira para todos nós, se Deus quiser, com uma semana de paz. É tudo o que nós desejamos a todos, saúde e paz. Talvez os grandes patrimônios que nesse instante nós estamos precisando adquirir, amealhar e também estender a outras pessoas. Boa noite, Gil, boa noite, Kazuko. Gil está nos dizendo que a energia, quando bate, precisa maior respeito para permanecer a aproximação. Sim, nós precisamos dessa convivência e desenvolver, então, essas condições. Bem, continuando, então, dizia ali Dona Laura, a reencarnação na Terra
experimentamos grandes limitações quando estamos aqui encarnados. São limitações da alma, né? Limitações que nós estamos passando. Voltando para cá, então, para a pátria espiritual, reconhecemos que toda estabilidade da alegria é problema de alimentação puramente espiritual. Então, aqui na Terra, nós não temos noção disso. Nós ficamos extremamente felizes com as aquisições materiais, com as coisas que nós vamos ganhando. Então, vamos experimentando também, por conta disso, limitações naquilo que podemos ou não usufruir. Mas voltando para a pátria espiritual, o nosso nível de alegria se estabelece mediante a nossa alimentação puramente espiritual, que é o amor desenvolvido por todos aqueles seres que nos antecederam, nossos entes queridos, aqueles outros que olham por nós, e nós mesmos diante dos reencontros que podemos ter, das possibilidades de uma vida mais feliz. Na continuidade, ela dizia então, a André Luiz, formam-se lares, vidas, cidades e nações em obediência a esses imperativos. Então, quais imperativos que ela está mesmo falando? Ela está falando das alegrias, da estabilidade da alegria, da questão da alimentação do amor, dos níveis de simpatia, de confiança, de afetividade, de desenvolvimento de conversação amiga. Esses níveis todos é que vão construir núcleos de espíritos que têm o mesmo foco, o mesmo desejo, o mesmo ponto de equilíbrio e vão formar então famílias espirituais simpáticas e almas simpáticas entre si. E simpatias por pontos de vista. Nós estamos vendo que André Luiz foi parar na casa de Lísias e Dona Laura disse que iria tratá-lo como a um filho, mostrando que ele estava sendo inserido numa família espiritual por conta das afinidades que ele já demonstrava com Lísias. Então nós vamos crescendo o nosso grupo de família com espíritos simpáticos, amigos, fraternos, espíritos que têm empatia com a nossa causa. Tudo isto vai formando a nossa família espiritual. E essas famílias que têm a mesma tônica vão formar vilas, que têm a mesma condição, vão formar vilas. E vilas formarão cidades, e cidades formarão nações, em obediência a esses imperativos da alma, às conquistas e aos desejos da alma. Boa noite, Vera, boa noite, Mara, boa noite, Dani, Tereza, Thelma, Marco Antônio, boa noite a todos. André Luiz, então, recorda naquele momento teorias do sexo largamente divulgadas na Terra, no sentido do amor carnal. De repente, amor na face terrena ficou preso somente à questão sexual, a questão das teorias que foram se formando para que, como se isso fosse sinônimo de amor. Nós sabemos que isso não é sinônimo de amor, mas por muito tempo sim, e muita gente pensa que sim. Então, ele diz que naquele momento ele recorda. Dona Laura então diz, e ninguém me diga que o fenômeno é simplesmente sexual. Ela lê pensamento, porque no mundo espiritual, nosso pensamento ele se escancara diante das criaturas. Nós não precisamos falar, ele fica registrado. E aí, ela diz, ninguém venha dizer que nós estamos, que esse fenômeno de aproximação de família, de vilas, de cidades, de nações, de almas afins, está vinculado simplesmente à questão sexual. Interessante porque ela não descarta a questão sexual na aproximação de almas. Não descarta. Mas ela diz que não é só isso. E aí é muito interessante se nós olharmos a nossa própria vida terrena.
Em primeiro momento, ainda juventude, início de uma vida material, o auge da força física, a primeira grande atração, ela bate na tecla da energia sexual, da aproximação sexual. Ao longo do relacionamento que começa por esse caminho, as pessoas vão descobrindo entre si sentimentos, emoções, atitudes. E essa questão sexual, ela vai diminuindo ao longo do tempo, mas as pessoas alimentam, vão mudando a questão do amor e encontrando o verdadeiro sentimento que transcende a materialidade terrena. Então é disto que Dona Laura está falando. A Terezinha estava sem energia, pelo que nós estamos vendo aqui. Aí nós estamos aqui, graças a Deus, abastecidos de energia. Mas ficamos verdadeiramente preocupados, porque houve uma chuva forte e nós ficamos com medo também de não termos energia para esse encontro. Mas tá bom, nós começamos agora, Terezinha, você está chegando na hora certa. Então, Dona Laura fala sobre isso com André Luiz, né? E ninguém diga que o fenômeno de agrupamento familiar se vincula somente à questão sexual. O sexo é manifestação sagrada desse amor universal e divino, mas é apenas uma expressão isolada do potencial infinito. É aquilo aquela classificação do amor, lembram-se? Amor eros, amor filia, porque o amor eros é o amor que surge com o sexo, com a expressão sexual. E o amor filia é aquele que vai surgir com a expressão de união de elementos de um grupo, de família. São variações ou modificações dos primeiros sentimentos de amor que estão mais vinculados ao instinto do que ao sentimento. E depois vão desabrochando para o sentimento, a chegarmos um dia no amor ágape, que é a sublimação do amor. É o amor que transcende toda a vida, a materialidade. Então este sim é o amor em nível mais elevado ainda. Mas ela então continuava explicando a ele: entre os casais mais espiritualizados existe carinho, confiança, dedicação e o entendimento mútuos permanecem muito acima da união física, reduzida entre eles à realização transitória. Aquilo que eu disse, inicia-se muitas vezes pela atração física, cumpre-se um papel de atividade física, até de procriação em família, mas ao longo do tempo que se vai convivendo, outras formas, outras expressões de amor muito maiores vão surgindo e esta primeira vai decrescendo ao longo do tempo. Então, o que ela nos diz? Mas entre os casais mais espiritualizados. Porque existem aqueles menos espiritualizados, que estarão ligados mais aos instintos do que aos sentimentos. Os mais espiritualizados se ligam mais pelos sentimentos do que pelos instintos. E entre esses mais espiritualizados, o carinho substitui. O carinho, a confiança mútua, a confiança, a dedicação de um para com o outro, o entendimento mútuo, a cumplicidade. Esses permanecem muito acima da união física, que para eles fica reduzida a uma realização transitória, esporádica ou deixada pelo caminho. Outros sentimentos nutrem aquelas almas que continuam juntas. Outros sentimentos diferentes, mais nobres, estão nutrindo essas almas. A permuta magnética é o fator que estabelece ritmo necessário à manifestação da harmonia. Nós vamos ver aqui na questão sexual, na relação sexual existe troca de energia. Por isso que é muito perigoso, isso que a gente vê, essa banalização do sexo. Porque quando você está nesse envolvimento físico, energias espirituais estão sendo trocadas também.
E quando nós estamos falando de energias espirituais daqueles que estão no relacionamento e de todas as companhias espirituais que cada um carrega consigo. Então a faixa vibratória de cada um traz para aquele momento energias mais pesadas, mais densas, mais deletéricas, mais doentias, mais obsessivas, ou energias mais leves, mais espiritualizadas, mais fortalecedoras, mais calmantes, mais regeneradoras, fortificadoras da paz no coração. Nós temos que ter atenção com isso, porque não é um simples ato sexual, físico. Tudo isso tem uma cumplicidade espiritual que compromete as criaturas envolvidas ali, dificultando, muitas vezes, a vida. E as pessoas não sabem por que as coisas estão confusas, ela não sente bem, não sabe por quê. Mas porque ela simplesmente está absorvendo, trocando energias ruins com outras pessoas. Energias muito terreais, muito pesadas da vida material. E ela vai se enterrando dentro disso. O peso é grande, os obsessores se aproximam, porque encontram uma facilidade extrema nessa área, e a pessoa vai como uma bola de neve, eu costumo dizer, ladeira abaixo. Só vai rolando e aumentando estas confusões todas na própria vida. A Eliane diz assim, se Deus quiser, que Deus me permita ainda nessa existência encontrar um amor assim. Existe, Eliane, acredite. Existe, é possível, isso é uma realidade e é esse o destino de todos nós. Mais cedo ou mais tarde, tudo isso acaba desta forma, né? Então, existe uma permuta magnética. É isso que Dona Laura, então, está dizendo, André Luiz, e é o fator que estabelece o ritmo necessário à manifestação da harmonia. Então, nesta aproximação de convivência com o outro, desenvolvendo virtudes ou nos comprometendo nas viciações, é que nós vamos ter harmonia ou desarmonia espiritual. É exatamente por conta dessas vibrações que experimentamos. Para que se alimente a aventura, basta a presença e, às vezes, apenas a compreensão. Olha o que Dona Laura está dizendo, de que para alimentar a alegria no coração, a aventura, a alma, a plenitude, basta a presença da outra pessoa que queremos bem. E às vezes, mesmo não tendo a presença, basta a compreensão da forma de ser do outro para que a gente tenha tranquilidade na alma. Então é um exercício que todos, mais cedo ou mais tarde, haveremos de fazer, porque esses são níveis evolutivos da alma, na experimentação do amor, a chegarmos àquele amor, então, mais elevado, que é o ágape, alimento da alma, e que aqui eles falavam do amor de Deus como o pábulo, o pão que alimenta todas as criaturas do universo. Então estava aqui, adorei Eliana, faz tanto tempo, Eliana, que ninguém me chama assim, viu? Boa noite, Marininha. Isso é muito bom, porque é algo que eu gosto e que algumas pessoas na vida me chamavam assim. E a Eliana me lembra disso, com certeza. Então vamos lá. Por largos dias de padecimento, debateu-se... Perdão, deixe-me retomar aqui, só para nós termos a ideia. Dona Laura falava, então, da neta que ali estava, né, com o André Luiz, dizendo que aquela menina tinha problemas na área do amor. Então, nesta conversa do amor, entra Judite, irmã de Lísias. Ela também estava ali na sala, também estava... junto, e ela diz, aprendemos em nosso lar que a vida terrestre se equilibra no amor, sem que a maior parte dos homens se aperceba. As pessoas nem se percebem da manifestação de amor na sua vida. Ficam muitas vezes cobrando alguma coisa
muito objetiva, muito clara, muito direta, sem perceber o tanto que existe em torno dela. E aí ela vai falar desta manifestação do bem viver na Terra, com essa manifestação do amor, que a vida se equilibra na manifestação do amor e muitas vezes nós não percebemos. Então, olha do que ela vai falar, André Luiz. Almas gêmeas, almas irmãs, almas afins constituem pares e grupos numerosos. Então, vamos entender essas três qualificações de alma que Judite traz para André Luiz. Primeiro, almas gêmeas. Almas gêmeas é quase uma expressão assim, poética para dizer o grau de afinidade entre estas criaturas. Quando estamos falando de almas gêmeas, não estamos falando de duas almas criadas ao mesmo tempo por Deus, gemelar numa partição de um princípio. Vamos pensar nos gêmeos idênticos. Não é uma partição da célula ovo no momento que inicia a sua reprodução e dá dois seres exatamente iguais, fisicamente falando, embora espiritualmente nem sempre sejam assim tão iguais, né? Eles têm muitas diferenças, às vezes são idênticos e totalmente diferentes na maneira de ser. Então, almas gêmeas não é que houve uma partição de uma alma que estava sendo criada por Deus e deu o duplo, fez duas, três, não é isto. Alma gêmea, a questão gemelar está sendo tratada no sentido de perfeita concordância, perfeito querer, uma sintonia muito grande. Isto é alma gêmea. Então, dizem, não existe alma gêmea. Existem. Não no sentido de que eu tenho que encontrar minha alma gêmea, aquela que foi criada no mesmo instante que eu, destinada para mim e eu destinada para ela. Não se trata disso. Mas se trata de eu saber que eu posso encontrar pelos caminhos da vida almas tão ligadas a mim, tão sintonizadas com o mesmo modo de ser, de querer, de gostar, que é a sintonia perfeita que nós vamos chamar de almas gêmeas. E depois nós temos almas irmãs. Almas que, independente de não necessariamente irmãos biológicos, mas são criaturas tão afinizadas entre si que se sentem como verdadeiros irmãos. Irmão, nós vamos lembrar que é fraternidade, fratelli, irmãos, fraternidade. Então são almas tão fraternais entre si, uma ligação tão grande que são chamadas almas irmãs. Então veja, lá na alma gêmeas nós temos um tipo de amor que é intenso, um amor fantástico, pleno, são as almas gêmeas. Na almas irmãs, nós temos um pouco menos, mas são criaturas que se amam, se compreendem, seguem juntas, mesmo com diferenças, elas não se separam, elas estão sempre prontas, uma a servir a outra. São almas irmãs. E nós vamos para almas afins, que podem, num determinado ponto do caminho, se encontrarem, se afinizarem e não necessariamente permanecerem nem juntas. Depois de um tempo, como se perdesse o interesse, um sentido ou a missão cumprida e cada um continua seguindo a sua estrada sem animosidade, sem briga, sem discussão. São almas afins, são almas que se buscam para uma tarefa, para uma missão, para dar conta de alguma coisa. São almas afins. Constituem, então, pares. Almas gêmeas, almas irmãs e almas afins constituem pares, duas. Mas também pode constituir grupos numerosos. Muitas almas gêmeas
juntas, muitas almas afins juntas, muitas almas irmãs juntas, num único trabalho a ser realizado. Vamos pensar um pouquinho nos discípulos de Jesus, aqueles que se aproximaram do Cristo. Claro que não eram almas gêmeas do Cristo, não tinham a mesma perfeita sintonia com Jesus, não tinham. Mas eram almas irmãs entre si, um apóstolo disposto a ajudar o outro, acudir o outro, estar partilhando da mesma tarefa, e eram almas afins à tarefa do Cristo. Um grupo grande de almas afins à tarefa da divulgação da Boa Nova na face da terra. Então nós vemos que podem estar em par e podem também estar em grupos e grupos numerosos muitas vezes, unindo-se e amparando-se. Se existe isso entre essas almas, a união e o amparo, o estender as mãos um para o outro, o socorro de um para com o outro, conseguem o equilíbrio no planeta de redenção. Passam pela vida, pelas dificuldades, pelas situações que a vida oferece, mas em equilíbrio no planeta de redenção. E se forem almas, então, afins em missão, podem promover esse equilíbrio de harmonia numa comunidade, num grupo familiar. São almas afins que estão ali em trabalho. Mas quando faltam companheiros, a criatura menos forte costuma sucumbir em meio da jornada. Todos nós precisamos de alguém. Nenhum de nós é autossuficiente. Nós precisamos de outras criaturas. Então, quando nos faltam companheiros, esses afins, esses almas gêmeas, esses irmãos, almas irmãs, a criatura mais fraca, se não tiver este apoio, ela pode sucumbir, costuma sucumbir. Olha como é fácil cair se nós não tivermos ajuda, se nós não tivermos aqueles que se envolvam conosco sinceramente. Então costumam sucumbir em meio da jornada, na caminhada da vida, na reencarnação que estão passando. Lísias então entra na conversa, porque eles estão todos ali na sala, e Lísias diz: como vê, ainda aqui é possível relembrar o Evangelho do Cristo, que diz: nem só de pão vive o homem. Jesus falou isso, nem só de pão vive o homem. Nós precisamos do pão, que é o alimento para o corpo físico. Nós precisamos das energias dos fluidos, que é o alimento para o corpo espiritual. Mas nós precisamos de companhia, de almas afins, de almas irmãs, de almas gêmeas que trabalham em nós esse amor, porque enquanto almas, a alma se alimenta de amor. Amor, carinho, amor, atenção, amor, cuidado, amor, zelo. É isto que fala mais alto. Amor, companheirismo, é disto que se fala. As almas precisam disso. Então, por isso Jesus diz: nem só de pão vive o homem. Quem é o homem? O espírito aqui encarnado. A alma que está aqui. Então, nós aqui encarnados, enquanto almas, precisamos do pão para toda a parte material que nos veste, mas precisamos do amor para o íntimo do nosso ser estar então bem fortificado, bem equilibrado, bem harmonizado, para passarmos bem pela vida, embora os percalços que naturalmente venha a ter, fazendo parte ainda deste mundo de provas e expiações que estamos vivendo. Bem, vamos continuar nesse diálogo que Dona Laura, Lísias é quem diz isso, André Luiz, nisso toca a campainha, eles estão conversando sobre o amor e toca a campainha. Aquilo está no mundo espiritual, mas está na casa, tem campainha, tem porta, tem boa educação,
tocam a campainha e Lísias foi atender. E logo ele entrou com dois rapazes, relata o livro, de fino trato. Pessoas bem postas, pessoas bem vestidas, bem adequadas. Ele entra com esses dois rapazes e apresenta esses rapazes a André Luiz. Os dois trabalhavam com ele no Ministério do Esclarecimento. Eram companheiros de trabalho, de serviço no Ministério do Esclarecimento. Chamam-se Polidoro e Estácio. Os dois vieram a buscar Lísias para sair. Amigos que vieram buscar para um passeio, para sair à noite. Então ele faz aquela apresentação e Dona Laura explica, como ela está mesmo orientando André Luiz e explicando toda essa vivência do mundo espiritual, ela diz aos rapazes: todos vocês trabalharam muito hoje. Lísias, as irmãs, esses rapazes que chegaram, os amigos, utilizaram o dia com proveito. Não estraguem o programa afetivo por nossa causa. Então eles tinham um programa combinado, uma saída combinada. Mas como André Luiz estava ali, eles poderiam se sentir acanhados de ir àquele encontro. E é interessante porque nós podemos dizer, mas por que não levaram André Luiz? André Luiz ia de bico no passeio que eles iam fazer. Aqui nós fazemos dessas coisas, né? Lá a gente percebe que existe um cuidado maior. Nem todo lugar a criatura pode entrar, ela tem aval para isso, né? Ela recebeu André Luiz, recebeu algum passaporte, lembram-se, para trabalhar e fazer estágio em alguns ministérios. Mas eles estavam indo para um evento afetivo. Então, talvez André Luiz naquele momento não tivesse um visto de entrada neste evento. Ele não poderia entrar. Então, Dona Laura disse assim: olha, vocês trabalharam muito, que aquilo era a lei do descanso, que sim, todos estavam sujeitos a isso. E não se estrague o programa afetivo por nossa causa. Não esqueçam a excursão ao campo da música. Então, eles iam a um lugar naquele momento, denominado Campo da Música. Era uma noite, um entardecer noite, e eles iriam para o Campo da Música. E ela diz então a Lísias: vai, meu filho, não faças Lacínia esperar tanto. Opa, Lísias ia encontrar com a namorada. Ele ia se encontrar com aquela que era sua eleita e que estava lá no Campo da Música para participar daquele evento também. E a mãe diz a ele: não faça Lacínia esperar tanto. Nosso irmão ficará em minha companhia até que te possa acompanhar nesses entretenimentos. Eles podiam ir a entretenimentos porque tinham trabalhado muito e mereciam o descanso. André Luiz não tinha feito ainda nenhum trabalho, não tinha ainda a permissão para acompanhá-los nesses entretenimentos. Então assim, vá, ele não pode ir ainda, ele fica comigo aqui em casa. André Luiz rapidamente, claro, educadamente, diz: olha, não se incomodem comigo, não se incomodem por mim, vou ficar bem. Dona Laura, mais uma vez, entra no diálogo dizendo: não poderei compartilhar das alegrias do campo ainda hoje. Ela estava impedida de ir, mas veja, ela também tinha trabalhado, então não tinha o direito? Tinha, mas ela tinha um outro dever a dar conta. Por isso ela não podia ir usufruir daquele direito junto com a família que estava indo lá e os amigos. Porque ela diz: temos em casa minha neta convalescente, que voltou da terra há poucos dias. A neta de Dona Laura tinha desencarnado há pouco tempo e estava acolhida na casa dela também. Então, por conta da jovem convalescente que não ia poder sair de casa, Dona Laura não podia ir à festividade. Ela tinha que tomar conta da neta. E assim, eles saíram e Dona Laura então explicou a André Luiz a situação da neta, né? E a situação
deles. O que é que eles iam fazer? E ela diz assim, vão em busca do alimento a que nos referimos. Nós estávamos falando do amor, alimento das almas? Eles iam. A música, aquilo que já comentamos aqui também. A boa música alimenta a alma, é manifestação de amor em forma de notas sonoras que compõem uma harmonia que traz o campo vibratório de cada um de nós enquanto almas e espíritos desencarnados, traz o equilíbrio, a paz e o bem-estar. A boa música. Mais um cuidado, porque se a boa música nos harmoniza, nos equilibra, nos traz paz e alimenta em nós vibrações melhores e um estado saudável de espírito, a música de qualidade ruim, que também é uma manifestação sonora, vibração densa, pesada, como nós temos visto, vai desestruturando todas essas possibilidades espirituais. Vai trazendo agitação para a alma, não paz. Vai trazendo desequilíbrio para a alma. Então nós temos que tomar cuidado com aquilo que ouvimos, com aquilo que falamos, com aquilo que fazemos, se quisermos viver em paz, ter uma qualidade de vida espiritual melhor. Porque esta música tão densa que nós temos visto é uma música essencialmente terrena, de regiões pesadas, das regiões espirituais mais densas, porque é a região de vibração da sonoridade que ela apresenta. Ela não acende, ela não tem leveza, ela não tem energia para vibrar em padrões mais nobres. Os padrões são muito vinculados aos instintos do que às virtudes e sentimentos da alma. Então ela fala, eles vão em busca do alimento a que nos referimos. Os laços afetivos aqui, porque ela falou que Lísias ia encontrar uma jovem, André Luiz deveria estar curioso para saber sobre isso. Esses laços afetivos aqui são mais belos e mais fortes. Afeto de verdade. Afeto de alma para alma. É assim que se criam almas afins. Por isso, o afeto tem uma força muito maior, né? São mais belos, porque há mais respeito, há mais equilíbrio, mais companheirismo, mais dedicação, mais compreensão, tudo isso fazendo parte desses laços afetivos. O amor é o pão divino das almas, o pábulo sublime dos corações. Então, é aquilo que alimenta as almas e os corações. E aí, acabou-se o capítulo 18, que falava a respeito, então, de amor, alimento das almas. E nós vamos adentrar, claro, o nosso tempo ainda permite um pouquinho, nós vamos adentrar o capítulo 19, que tem como título A Jovem Desencarnada. Dona Laura vai falar, vai mostrar, vai apresentar e vai contar a história da neta que está ali para que André Luiz tome ciência. Então, André Luiz pergunta a ela, a sua neta não vem à mesa para as refeições? Lembra-se, eles estavam jantando. Eles tinham tomado um caldo reconfortante, eles tinham comido algumas frutas, a conversa rodou em torno da mesa e os amigos chegaram e Lísia saiu e os jovens saíram. André Luiz e Dona Laura ficaram ainda sentados à mesa. E então ele pergunta, né, a sua neta não vem à mesa para as refeições? Porque se ela estava na casa e todos que estavam na casa estavam participando da refeição, por que razão ela não estava participando com eles? Dona Laura então explica. Por enquanto, alimenta-se a sós. A tolinha continua nervosa, abatida. Quer dizer que ela estava fazendo refeição no quarto. Dona Laura levava a refeição para a neta no quarto. E ela trazia um comportamento de nervosismo
e muito abatida, depressiva. Ela estava com este quadro. E Dona Laura vai falar então por que mantê-la se alimentando no quarto e não trazê-la à mesa como todos. E isso é uma grande lição para todos nós. Aqui não trazemos à mesa qualquer pessoa que se manifeste perturbada ou desgostosa. Não vai participar da refeição junto com as demais pessoas aquele que estiver dentro desse quadro de perturbação, agitação, nervosismo, depressão, como ela está relatando, né? Então, quem estiver dentro desse quadro de perturbação ou desgostoso, quantas vezes a pessoa está desgostosa e vai fazer refeição junto com os outros e é um clima terrível porque ela está de mau humor e os outros que estão partilhando o mesmo horário de refeição são obrigados a ficar dentro daquela faixa de mau humor. E aí é que ela vai explicar a neurastenia, que é o sistema nervoso desequilibrado, é a palavra antiga para isso, e a inquietação, a pessoa então agitada, a pessoa briguenta, está aqui, a inquieta, emitem fluidos pesados e venenosos. Percebam bem. Esse nosso comportamento, porque é um comportamento da alma, é a alma destilando raiva, ódio, rancor, ressentimento, mágoa, tudo isso destila fluidos pesados, emite fluidos pesados e venenosos, que se misturam automaticamente às substâncias alimentares. Os nossos alimentos absorvem nossas energias. Por isso que uma pessoa que está preparando os alimentos que os outros vão se alimentar, ela precisa estar bem, ela precisa gostar do que faz, ela precisa estar fazendo aquilo com alegria, com vontade, porque ela está colocando neste alimento um produto que melhora a qualidade deste alimento, que verdadeiramente sustenta aqueles que ingerem o alimento. Aqueles que ingerem. Jesus dividia o pão e dava um pedacinho para cada um e as pessoas ficavam alimentadas o dia inteiro. Porque a qualidade do que ele emitiu ao dividir e apresentar às pessoas, levou aquelas pessoas vibrações, energias restauradoras e fortificadoras. Muitas vezes nos alimentamos de algo que depois passamos mal. Aquilo pesa, aquilo incomoda, não faz digestão. E a gente diz, mas o que será que eu comi? Será que tinha alguma coisa estragada? É a nossa primeira colocação, né? Será que tinha alguma coisa estragada? E não é que tinha alguma coisa estragada. A coisa foi estragada por quem fez. Então ela pode estar com uma aparência bonita, de um trabalho bem feito na cozinha, mas não tem a energia saudável que vai levar as pessoas um alimento que dê vigor a ela. Pelo contrário, vai cair como uma pedra no estômago, fazendo má digestão. Porque aquele que preparou contaminou o alimento que ele vai servir. Então é um bom recado para todos nós que a gente tenha esse cuidado de ver como é que estamos produzindo aquilo que vamos oferecer aos outros. Se nós sabemos que na casa espírita uma prática comum é da água magnetizada que servimos após o passe nos nossos dias e noites de encontro de evangelho, então após o passe existe a água. Espera, a água é um alimento, é um produto material do planeta. Por que aquela água faz bem? Por que aquela água pode até curar? Por que aquela água consegue fortalecer a pessoa que sorve? Porque outras pessoas deram a ela uma qualidade fluídica, magnética, saudável.
fizeram uma prece, colocaram ali o seu desejo de que aquela água sirva para aliviar dores, aflições, dê força, ilumine, ajude. Então impregnaram aquilo que era o alimento líquido a ser oferecido com uma qualidade fluídica que o outro vai sorver e que vai então agir no seu próprio corpo espiritual e corpo físico, consequentemente, apacentando a alma também. Se isso acontece com a água, isso acontece com a nossa panelinha de arroz, com a nossa panelinha de feijão, com a salada que preparamos, com a nossa sobremesa, com o pão que amassamos. Quantas vezes nós já aprendemos, nós que eu digo, os cozinheiros que gostam de cozinha, de que não se pode bater o molho de maionese com raiva, porque desanda. Já ouviram falar disso? Que quando você está com raiva, você vai bater o molho de maionese e ele desanda? O que é que fez desandar se os ingredientes eram o mesmo? E se a pessoa estava usando a mesma técnica para preparar esse molho? E outras coisas, outros tipos de alimento desandam, estragam. A gente não consegue dar o ponto, simplesmente porque estávamos de mau humor, estávamos brigados, estávamos vibrando coisas ruins. Então não chega no ponto, estraga, contamina, prejudica, deteriora mais rápido. Ao passo que a atitude inversa, de prazer de fazer, de alegria de fazer, de servir, de paz, de tranquilidade, uma vibração de uma prece, de uma música boa, a pessoa que está cantando, fazendo a sua tarefa, uma música boa, onde ela se distrai, ela relaxa, tudo isso vai dando uma qualidade muito melhor ao alimento que é lhe servido. Quando em Sacramento, várias vezes estivemos lá, né, na Igorina Cunha, sobrinha de Eurípides Braçanufo, muitos aqui que estão conosco hoje também participaram da mesma experiência. Para quem conhece lá sabe que tem o salão onde é feito o evangelho e o passe, não tem câmara de passe, o passe é por fileiras daquele salão, os passistas vão aplicando o passe. E existe uma meia paredinha dividindo o espaço do salão onde tem um fogão, tem pia, e ali eles fazem o chá, que vão servir normalmente o chá de favacão, alfavacão, que vão servir depois para as pessoas. Lá eles não vão servir a água magnetizada, eles deixam o chá em disponibilidade para as pessoas. Mas o que acontece com esse chá que está sendo preparado? À medida que aquele líquido está fervendo e a infusão daquelas folhas, a infusão, também está acrescentando ali toda a vibração do evangelho que está sendo feito no salão, as energias espirituais, de alegria, de sentimentos de amorosidade, de saudades. Tudo isto vai acrescentando àquele produto que está sendo feito uma qualidade diferente. E muitas pessoas, ao tomar aquele chá, se sentem curados de alguma coisa, aliviados de algumas dores, confortados nas dores da alma que estão trazendo, porque ele absorveu. E é exatamente isso que nós temos que ter, essa consciência, né? Essa consciência de que quando fizermos alguma coisa, façamos por inteiro, nos entregando àquilo que estamos fazendo de verdade, com atenção, porque nós estamos colocando de nós mesmos alguma coisa ali. Então, ela continua falando desse alimento, dizendo que os fluidos pesados são verdadeiros venenos, que vão se misturar automaticamente às substâncias alimentares. E ela diz, minha neta demorou-se no umbral 15 dias. Lembram-se que André Luiz ficou 8 anos? A neta dela ficou só 15 dias. O umbral é o tempo de passagem de um campo vibratório para outro. É o que intermedia um campo e outro.
André Luiz ficou retido ali pela própria consciência 8 anos. A neta de Dona Laura ficou 15 dias. Tem pessoas que não ficam minutos. Passam tranquilamente. E nós vamos ver por que ela ficou 15 dias ainda ali naquela condição. Demorou-se 15 dias no umbral, em forte sonolência, assistida por nós. Então, ela não estava numa condição ruim. O umbral não necessariamente significa este local ruim. Ele significa um local de passagem, um local intermediário. No caso dela, ela ficou adormecida com a própria avó cuidando, para só depois ela poder alçar mais um voo. Então, é como se ela tivesse feito ali uma parada, né? Para fazer uma conexão para um voo para outro lugar mais alto. Ela fez aquela parada. Então, ela diz, olha, ela ficou 15 dias em forte sonolência assistida por nós. Deveria ingressar nos pavilhões hospitalares. Saindo dessa condição do sono em que se encontrava, assistida pela avó, ela deveria ir para o hospital. Mas ela veio se submeter aos meus cuidados diretos. Não precisou, André Luiz saiu de lá e ficou no hospital meses para se recuperar. A neta, Dona Laura, não, ficou 15 dias e em vez de ir para o hospital, foi direto para a casa da avó para ser cuidada pela avó. Vejam como tudo é muito relativo a cada criatura, a maneira de viver, a forma com que cada um se desprende, aquilo que a pessoa se preparou para deixar, o que ela foi se desapegando. Tudo isso vai influenciando nesta condição espiritual de entrada na vida após a vida terrena. Bom, meus amigos, nosso tempo mais que estourou, né? Mas é que a gente queria pelo menos concluir esta fala de Dona Laura com André Luiz a respeito da sua neta. E vamos, lembrando que amanhã, se Deus quiser, estaremos aqui às 20 horas com o estudo do Livro dos Médiuns. Todas essas nossas conversas têm ficado lá no nosso canal do YouTube Marina Ferri. A gente continua pedindo, vão lá, se inscrevam, batam lá o sininho, deixem um like ou um dislike, como quiserem, porque isso movimenta o canal e ele vai sendo mantido para que outros possam aproveitar. Também tem a nossa página aqui no Facebook, Grupo de Apoio aos Estudos Espíritas Taubaté. Nós queremos encerrar hoje com a prece a Bezerra de Menezes e em favor de todos esses que estão em sofrimento, lutando pela vida, nos leitos de hospitais, nas casas de repouso, enfim, todos aqueles que estão em sofrimento. E aqueles que estão fechando as cortinas da vida material e adentrando a vida espiritual após terem cumprido a sua jornada na Terra. Nós te rogamos, Pai de infinita bondade e justiça, as preces de Jesus Cristo, através de Bezerra de Menezes e suas legiões de companheiros, que eles nos assistam, Senhor, consolando os aflitos, curando os que se tornem merecedores, confortando aqueles que tiverem suas provas e expiações a passar, esclarecendo os que desejarem conhecer e assistindo a todos quando apelem para teu infinito amor. Jesus, divino portador da graça e da verdade, estende tuas mãos dadivosas em socorro daqueles que te reconhecem o despenseiro fiel e prudente. Faze o divino modelo, através de tuas legiões consoladoras, de teus santos espíritos, a fim de que a fé se eleve, a esperança aumente, a bondade se expanda e o amor triunfe sobre todas as coisas. Bezerra de Menezes, apóstolo do bem e da paz, amigo dos humildes e dos enfermos, movimenta as tuas falanges amigas em benefício daqueles que sofrem, sejam males físicos ou espirituais. Santos Espíritos, dignos obreiros do Senhor, derramai as graças e as curas sobre a humanidade sofredora,
a fim de que as criaturas se tornem amigas da paz e do conhecimento, da harmonia e do perdão, semeando pelo mundo os divinos exemplos de Jesus Cristo. Que Deus nos abençoe, que Jesus nos ilumine, que ilumine a todos estes que agora, pelas nossas eleições, assumiram cargos de tamanhas responsabilidades, que possam verdadeiramente se fazer jus ao crédito que estão recebendo e entender a necessidade das criaturas por uma vida melhor. Que Deus os abençoe e os ilumine para que tenham boas gestões e assim todos possam se sentir mais seguros, mais equilibrados e mais felizes. Muita paz, Deus nos abençoe e até amanhã, se Deus quiser, quando retornaremos com as nossas reflexões.